Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo explicativo do curso. Neste vídeo nós vamos comentar sobre funções oferta e demanda lineares, seu ponto de equilíbrio e explicar o que acontece quando o preço de mercado não está no ponto de equilíbrio. Bem, nesse caso aqui nós vamos fazer isso resolvendo um exemplo que diz o seguinte: ao preço de R$160 são vendidas 10 unidades de um produto, quando o preço é de R$140 são vendidas 20 unidades deste mesmo produto. Determine, letra A, a sua função demanda linear, letra B, sabendo que a oferta para o mesmo produto é dada por P igual a 3Q mais 20, o ponto de equilíbrio de mercado. E na letra C, os gráficos. Lembra que uma função demanda linear é uma relação que tenta mostrar o comportamento dos consumidores frente à variação de preço. É uma relação entre o preço e a quantidade e tenta mostrar que, quando o preço de um produto é maior, a tendência do consumidor é comprar menos. Quanto mais caro um produto, menor a quantidade demandada. A função oferta, por sua vez, ela tenta relacionar o preço e a quantidade, mas a quantidade ofertada pelos agentes produtores que fornecem produto ao mercado. E a ideia é, quanto maior o preço de um produto, mais gente disposta a vender esse produto, a colocar esse produto no mercado você tem, e a oferta é maior. Então é uma reta crescente. Enquanto a demanda linear é uma reta decrescente, a oferta é uma reta crescente, isso faz com que essas duas se encontrem em um ponto. Esse ponto é o que nós chamamos de ponto de equilíbrio de mercado. Na verdade, a função demanda linear, por ser uma reta decrescente, ela pode ser determinada por dois pontos, que é o que acontece aqui na letra A. Na letra A, nós temos um preço e uma quantidade, e lembra que a equação de uma reta, a equação de uma reta, y igual a m vezes x mais h, nessa equação da reta, o y, que é o eixo vertical, vai ser o preço. E o x, que é o eixo horizontal, vai ser a quantidade. E nós vamos ter aqui, olha, a equação demanda linear, a nossa função demanda linear. Nesse caso aqui nós temos dois pontos. No nosso exercício, primeiro ponto é dado quando nós dizemos que ao preço de R$160 são vendidas 10 unidades. Lembra, o Y é o preço, o X é a quantidade. Então, há 10 unidades, que é o X, são vendidas a R$160, que é o Y. Essa ordem é importante. O outro ponto que nós temos é o ponto B, que diz que quando o preço é R$140, são vendidas 20 unidades. Então, 20 unidades, X, lembra que o X é a quantidade, são vendidas 140 unidades. E aí nós podemos, com esses dois pontos, achar uma equação, a equação de uma reta que passa por esses dois pontos, que vai ser a nossa demanda linear. Existem várias formas de calcular isso. Eu vou usar a forma ponto inclinação, em que o M é igual a... Lembra que na nossa formulazinha aqui, o M ele é a variação de Y, delta Y, sobre delta X. No nosso caso aqui, o M, o Y é preço, tem a variação do preço P pela variação da quantidade Q, que pode ser o preço no ponto B menos o preço no ponto A, dividido pela quantidade do ponto B menos a quantidade do ponto A. Dessa forma, o nosso coeficiente angular vai ser preço no ponto B, R$140, menos preço no ponto A, R$160, dividido pela quantidade no ponto B, 20, menos quantidade no ponto A, 10, que vai ser 140 menos 160, menos 20 dividido por 10, que é igual a menos 2. Menos 2 é o coeficiente angular dessa nossa equação de demanda linear. Lembra que a forma ponto inclinação é a forma y
menos y do ponto P, que é igual a m vezes x menos x do ponto P. Essa equaçãozinha nos dá essa equação reduzida da reta. Vou escolher um dos pontos, jogar os dados aqui. Lembra que o y é preço, né? Então o nosso preço P menos o y em um dos pontos, vou escolher o ponto A. O preço no ponto A é sempre 60. Isso é igual a m, que é menos 2, vezes o x, lembra que o x é a quantidade, menos o x em um dos pontos, nós escolhemos o ponto A. O x do ponto A é a quantidade no ponto A, que é 10. Resolvendo essa equaçãozinha, eu vou ter que P menos 160 é igual a menos 2Q, menos com menos mais 20. Passa ao menos 160 para lá somando, então nós temos que o nosso preço P é igual a menos 2Q, 20 mais 160 mais 180. Então nós temos aqui uma equação de uma reta, né? Uma equação que tem esta forma aqui, que é a nossa equação de demanda, né? A nossa função demanda linear, que dá o preço em função da quantidade demandada. E nós temos aqui também, olha, uma outra equação, que é uma equação de oferta, a nossa função oferta linear, que dá o preço em função da quantidade ofertada. E nós vamos usar essas duas equações para calcular o nosso ponto de equilíbrio de mercado. Lembra que o ponto de equilíbrio de mercado, ele tem essa forma, né? Você vai ter aqui um eixo horizontal com as quantidades, o eixo vertical representando a oferta e a demanda. A função demanda é uma reta decrescente, né? E a função oferta é uma reta crescente. E onde elas se cruzam é o nosso chamado equilíbrio de mercado. Então você vai ter um ponto aqui, que é uma quantidade para o equilíbrio de mercado, e um preço P, que é o preço de equilíbrio de mercado. O que você vai observar aqui? Você vai observar que o preço é o mesmo para os dois, né? A função oferta e a função demanda, quando elas se cruzam, o preço é o mesmo para os dois. Nós vamos usar esse fato para resolver a letra B. Na letra B, fazer a letra B aqui, nós temos que a oferta é igual a demanda. Perceba que oferta é igual a demanda quer dizer que o preço que é cobrado, né, o preço P cobrado na demanda é igual ao preço P cobrado na oferta, ou seja, a oferta, esse preço P, que é o 3Q mais 20, é igual a demanda, ou seja, o mesmo valor P aqui, menos 2Q mais 180, ou seja, nós temos essa equação. Passando menos 2Q para cá, então nós temos que 3Q mais 2Q é igual a 180. Passo o 20 para lá, menos 20. 3Q mais 2Q, 5Q. 180 menos 20, 160. Então o Q é igual a 160 dividido por 5, que é igual a 32 unidades. Esse é o nosso ponto, né? A nossa quantidade de equilíbrio de mercado. Perceba que o ponto de equilíbrio de mercado é uma quantidade e um preço. Só que o preço é o mesmo, tanto para função oferta como para a função demanda. Então, calcular o preço de equilíbrio de mercado, né? Para calcular o ponto é composto por XY, o X é a quantidade de equilíbrio, o Y é o preço de equilíbrio. Você pode usar tanto a função oferta como a função demanda. Se nós pegarmos aqui a nossa função demanda, o preço P de equilíbrio de mercado vai ser igual a menos 2 vezes
a quantidade de equilíbrio de mercado, que é 32, mais 180, mais 180. Então, o nosso ponto P de equilíbrio de mercado vai ser menos 2 vezes 32, menos 64, mais 180. Então, o nosso ponto P de equilíbrio de mercado vai ser 180 menos 64, então 116 reais. Então, nós temos um equilíbrio de mercado quando o preço de venda desse produto é 116 reais e a quantidade ofertada ou demandada vai ser a mesma, é 32 unidades. Então, esse é o nosso ponto de equilíbrio de mercado. Graficamente, nós vamos ter a seguinte representação. Nós temos aqui um sistema de eixos. O eixo horizontal, o eixo X, vai representar as quantidades e o eixo vertical, o eixo Y, vai representar o preço, tanto na função oferta como na função demanda. Nesse caso aqui, a função oferta é P, lembra que a função oferta é P, igual a 3Q mais 20, e a função demanda é P, igual a menos 2Q mais 180, que nós calculamos na letra A. Então nós temos aqui a nossa função oferta e a nossa função demanda. Vamos representar primeiro a nossa função demanda. Lembra que a função demanda é uma equação de uma reta e esse é o coeficiente linear da reta, ou seja, a função demanda ela parte aqui de R$180 e é uma reta decrescente, com coeficiente angular negativo, menos 2. Ou seja, ela teria mais ou menos essa representação. Perceba que essa é a nossa função demanda, a nossa demanda linear, é uma reta decrescente, o coeficiente angular dela é menos 2, ou seja, para a quantidade zero, o preço para essa quantidade zero demandada é R$180, e para aumentar uma unidade na quantidade demandada, o preço deve cair R$2. A R$178 seria 180 menos 2, né? Menos 2 vezes 1, a quantidade demandada é uma unidade. Então, para cada redução de preço de R$2, a quantidade demandada aumenta uma unidade. Esse seria o significado dessa equação. Então, nós temos a representação da função demanda. A função oferta, não, a função oferta, ela começa em R$20. Então, aqui em R$20, nós temos a função oferta. E ela é uma reta, né? Uma reta crescente, com coeficiente angular positivo 3. A sua representação seria mais ou menos a seguinte. A função oferta é representada por uma reta crescente, e você percebe que na função oferta, o coeficiente angular igual a 3, significa que ao preço de R$20, nenhum produto, né, quantidade Q igual a 0, 3 vezes 0, 0, mais 20 reais, a quantidade Q igual a 0, nós não temos nenhum produto ofertado. Para que a quantidade ofertada aumente, o preço deve aumentar pelo menos R$3 para que você tenha um aumento de uma unidade ofertada. Então, o 3 aqui, coeficiente angular, significa o seguinte: quanto que o preço deve aumentar para que você tenha um aumento de uma unidade ofertada. Bem, conforme a curva da demanda decresce e a curva da oferta cresce, elas se encontram em um ponto, neste ponto. E neste ponto nós temos uma quantidade de equilíbrio e um preço de equilíbrio, uma quantidade e um preço. A quantidade de equilíbrio que nós vimos é de 32 unidades e o preço de equilíbrio é de R$116. Ou seja, nós temos aí um ponto de equilíbrio de mercado onde a oferta e a demanda elas se encontram.